Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros, então, nessa aula, né, novamente pedida pelo Tiago, para o seu grupo, para o seu apostolado, sobre Nossa Senhora de Fátima, as aparições de Nossa Senhora em Fátima, as mensagens, a atualidade das mensagens de Nossa Senhora e o que temos de fazer, então, em nossa vida concreta a partir do que Nossa Senhora nos pediu em Fátima. Então, é um tema muito conhecido, sim, né? Muita gente já teve acesso a essas informações. A nossa intenção é reafirmar algumas coisas, sempre tem alguém que não conhece ainda, então é bom reafirmar. E também, para quem já conhece, para reforçar as convicções, para reforçar a importância dessas aparições, portanto, a importância de seguir o que Nossa Senhora pediu, com a intenção, então, de aprofundar a nossa fé em Cristo Jesus, a nossa adesão à fé católica, à doutrina católica, para que nós nos santifiquemos e um dia estejamos no céu. Não só estejamos no céu, mas colaboremos para a salvação eterna dos nossos irmãos, que é o grande ponto da mensagem de Nossa Senhora em Fátima. A colaboração, né, de cada pessoa por sacrifícios, por penitências, por orações e boas obras de forma geral, pelo bem dos pecadores, para que eles se convertam, né? Então, um ajuda o outro a se converter, não só pela pregação da palavra, mas também pelas boas obras e pelos sofrimentos aceitos com paciência no silêncio, se pode colaborar para a salvação das almas, para a conversão dos pecadores. Pois bem, então Nossa Senhora, no resumo dos fatos em si, Nossa Senhora apareceu na localidade de Fátima, no ano de 1917, para 3 pastorinhos, Jacinta, Francisco e Lúcia. Dentre eles, Lúcia era a mais velha e era prima dos dois. Os dois eram irmãos e ela era prima. E Jacinta Marto, Francisco Marto e Lúcia dos Santos. Jacinta e Francisco morreram novos. Jacinta morreu em 1920. Se não me engano, Francisco morreu em 19 e Lúcia não. Lúcia morreu em fevereiro de 2005, poucos meses antes da morte do Papa João Paulo II. E Jacinta e Francisco foram beatificados em 13 de maio de 2000 pelo Papa João Paulo II e foram canonizados pelo Papa Francisco, não me lembro exatamente a data, mas foi recente, uns 2 anos atrás, pelo que eu me recordo, ou no centenário, eu creio que foi no centenário, em 2017, no centenário das aparições em Fátima, houve então a canonização dos 2 pastorinhos e Lúcia, morta mais recentemente, está em processo de beatificação. Então esse é o quadro, assim, a parte técnica, né? Depois, as aparições para os 3 pastorinhos duraram, aconteceram mês a mês, todo dia 13, começando em 13 de maio de 17, terminando em 13 de outubro de 17. Só em agosto que não houve aparição no local, na Cova da Iria, junto da Azinheira, porque os pastorinhos foram presos, né, impedidos de ir até Nossa Senhora, dada a repercussão que já estava causando por causa das outras aparições. A primeira, 13 de maio, depois 13 de junho, 13 de julho, que é a mais substancial em questão de mensagem, porque foi nesse dia que Nossa Senhora comunicou o segredo, dividido em 3 partes, por isso que são chamados 3 segredos, mas é uma mensagem dividida em 3 partes. E no dia 13 de outubro de 17, a conclusão triunfal das aparições com o milagre do sol. Milagre presenciado por mais de 70 mil pessoas ali na Cova da Iria, que foram à Cova da Iria, e outras pessoas também que não estavam lá, mas que viram o milagre até a quilômetros de distância. Isso é fato histórico, não é questão de acreditar, porque nós acreditamos, conhecendo o milagre, acreditamos que Nossa Senhora, então, de fato, apareceu em Fátima, que as mensagens dela vêm de Deus e que, portanto, devemos levar em conta o que ela falou. Mas Nossa Senhora
fez esse milagre justamente para, diante de todos que estavam ali, ateus, incrédulos, curiosos, pessoas que foram por fé, né, pessoas fiéis mesmo, todos presenciaram o milagre, sem exceção. E até foi colocado em jornais seculares, como o jornal português O Século, o Avelino de Almeida, o jornalista que foi enviado para lá para justamente dar conta, reportar o absurdo que foi, ou seja, eles imaginavam que não iria acontecer milagre algum, que a multidão foi enganada e que haveria uma revolta. Os pais dos pastorinhos estavam com medo de os filhos serem linchados, porque com medo de não acontecer o milagre, os prometido, a multidão atacar as crianças. Mas as crianças estavam tranquilas, sabendo que Nossa Senhora iria cumprir a sua promessa. E de fato aconteceu. Então, o milagre, todas as aparições de Nossa Senhora estão ligadas a milagres, mas essa de modo especial, no século XX, né, no século do ateísmo, do comunismo, no século do cientificismo, que colocou a ciência como uma deusa, né, e qualquer semelhança com a situação atual é mera, não é mera coincidência, né, na crise da pandemia do coronavírus, criou-se uma ideia, né, a ciência salvadora, a ciência que vai nos dar a salvação, a saída para essa crise, uma ciência mítica e às vezes usada mais com teor político, né, do que de fato com uma intenção de apreciar o conhecimento científico. Então a ciência que é um dom de Deus, mas no século XX, século XIX e século XX foi elevada a uma categoria a que ela não pertence, né, uma categoria de resolver todos os problemas humanos, de dar todas as respostas, de tirar o homem da religião, do culto a Deus, para se voltar para si mesmo, para as coisas deste mundo. Esse era o intento. Pois bem, nesse século que viria a nascer o nazismo, que viria a nascer tantas ideologias contrárias à verdade e à fé, Nossa Senhora realizou, né, esse grande milagre para chamar a atenção para a verdade da fé católica. Então é bom destacar o milagre do sol, basta procurar na internet fotos do evento, da multidão que lá estavam, né, da multidão que lá estava, das pessoas de todas as classes sociais, e a gente vai perceber que é uma grande verdade que aconteceu, sem precisar de muito esforço, só com a boa vontade, com a retidão da intenção. Mesmo quem não tem fé, quem não é católico, pode perceber que o que aconteceu ali, de fato, foi um milagre e tirar as conclusões devidas, ou seja, foi um milagre, quer dizer, Nossa Senhora então apareceu realmente em Fátima, então Nossa Senhora realmente é a mãe de Deus, então a fé católica realmente é verdadeira, porque se aconteceu aquele grande milagre, foi para confirmar a verdade da fé católica, para confirmar então a verdade de tudo que a Igreja Católica ensina, dos sacramentos, da doutrina, dos mandamentos, né, da estrutura sacramental e o ensinamento teológico da Igreja Católica. Então tudo isso é uma confirmação, é uma escala, né, de confirmações de conclusões lógicas que nós vamos tirando a partir desse milagre e de outros tantos milagres que aconteceram, que acontecem ao longo da história da Igreja. Então, Fátima, a aparição de Nossa Senhora em Fátima tem uma importância capital para o mundo atual, porque a mensagem profética de Nossa Senhora em Fátima não acabou ainda, não foi uma coisa que pertence ao passado, as profecias já se cumpriram e está tudo resolvido, não. Ainda está por acontecer muita coisa. E muita coisa também não acontecerá de uma forma diferente se nós nos convertermos, se for realizado o pedido de Nossa Senhora. Sobretudo, a consagração da Rússia, o Papa, unido com os bispos do mundo inteiro, consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Isso ainda não foi realizado. São mais de 100 anos que Nossa Senhora apareceu, mas isso, como Nossa Senhora pediu, nesses termos, ainda não foi realizado. Então, e, portanto, também não aconteceu ainda o desejado, esperado triunfo do Imaculado Coração de Maria. Tem gente que coloca tudo isso para o passado. Ah, não, já acabou, o comunismo já acabou, a Rússia se converteu, o Papa de Fátima, o Papa que caminhava, depois a gente vai falar dos segredos, uma cidade em ruínas e que foi assassinado. Esse é o Papa João Paulo II, que, que foi, né, sofreu um atentado com 2 tiros em 13 de maio de 81 na Praça de São Pedro. Ele sobreviveu por intervenção de Nossa Senhora, isso é verdade, porque foi um milagre ter sobrevivido, por vários motivos, mas já conclui que ele é o Papa de Fátima, então já está no passado, já triunfou, Imaculado Coração de Maria. Como assim, né? Diga a situação do mundo, a situação da fé, a apostasia, o afastamento das coisas de Deus, leis
ruins sendo aprovadas por toda parte, né? Claro, muita coisa boa acontece, mas nós não temos, e a graça de Deus sempre é maior do que o pecado, mas nós não vemos o triunfo do Imaculado Coração de Maria ainda. E isso não aconteceu, então, mas ela prometeu que vai acontecer. Mas o que ela veio pedir é que isso poderia acontecer de forma a evitar castigos e males para a humanidade, se os pedidos de Nossa Senhora forem atendidos. Pois bem, meus caros, então a ficha mais ou menos é essa. Aparição, então, na Cova da Iria, em Portugal, na Diocese de Leiria. Hoje a diocese se chama Diocese de Leiria Fátima, porque por causa do Santuário de Fátima, então Fátima se integrou no nome da diocese, mas Nossa Senhora apareceu outras vezes também, sobretudo para Lúcia. Apareceu para Jacinta, para Francisco não me recordo, mas para Lúcia apareceu muitas outras vezes, inclusive para completar o que ela tinha falado em 17 e para instruir Lúcia a respeito dos momentos de revelar as 3 partes do segredo que ela tinha transmitido para eles no dia 13 de julho de 17. Então, à medida que Lúcia foi revelando os segredos, foi por permissão de Nossa Senhora. E também, quando surgiu a devoção dos 5 primeiros sábados, que Nossa Senhora instituiu, também foi por uma instrução precisa de Nossa Senhora. Isso aconteceu só nos anos 20, na década de 20. Então, é um processo lento. Enquanto algumas aparições aconteceram de uma vez por todas, como as aparições a Santa Bernadette Soubirous. Nossa Senhora em Lourdes apareceu ali por algumas vezes, de 11 de fevereiro de 1858 até depois 25 de março, até, se não me engano, julho de 1858, até 16 de julho, acho que foi a última aparição, foi 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, de 1858, e depois Nossa Senhora não apareceu mais para Bernadette. Já em Fátima é diferente, são várias aparições também privadas para a Lúcia, porque a mensagem era muito mais complexa, né? É muito mais complexa e abrangente do que propriamente a mensagem de Lourdes ou de outras aparições de Nossa Senhora. Pois bem, vamos lá então ao conteúdo da mensagem de Fátima, que eu repito, é atual, não está completo. Tem gente que vem de uma ideia simplista, né, de que tudo já está resolvido, fechado, sendo que não. O que levou as pessoas a acharem que está tudo fechado foi que na época que revelou a terceira parte do segredo, que foi em 2000, no ano 2000, o cardeal, na época, secretário de Estado, o cardeal Ângelo Sodano, deu uma interpretação nesse sentido, mas ele, né, como secretário de Estado, deu uma interpretação numa certa entrevista que seria, né, uma referência ao atentado que o Papa João Paulo II sofreu em 81, e que então, e o cardeal Bertone, que na época pertencia à Congregação da Doutrina da Fé, era secretário da Congregação da Doutrina da Fé, hoje foi cardeal secretário de Estado, hoje é emérito, cardeal Tarcísio Bertone, foi pela linha assim de que os regimes, Fátima fala dos regimes ateus do século XX, e que então todo o percurso dos segredos e da profecia de Fátima se restringe ao século XX, ou seja, já acabou, já foi, já aconteceu tudo o que tinha que acontecer. E é uma interpretação pessoal, tem de peso, é de cardeal, mas nós vemos muito bem pelas falas, pelos escritos da irmã Lúcia, pelo próprio conteúdo das 3 partes do segredo, pela própria atitude geral, né, de tantos estudiosos que se debruçam sobre os textos de Fátima, se vê muito bem que a situação não está fechada, né? E aí nós vamos ver também aqui o próprio Papa Bento XVI, em 2010, foi a Fátima e deixou muito claro, em 2010, numa homilia, que a coisa era mais abrangente, que não tinha acabado por ali, que nós estamos ainda vivendo. Então, toda essa crise que nós vivemos atualmente deve nos chamar a atenção e devemos sim relacionar com Fátima, com o pedido principal de penitência, de conversão, para evitar os males eternos, quer dizer, a condenação ao inferno,
que é o mais grave, que é a nossa perdição eterna, e também para evitar os males terrenos. Que Nossa Senhora de Fátima fala de guerras, de problemas neste mundo, de castigos neste mundo, guerras, fomes, perseguições à igreja, por causa da, da falta de fé, por causa da falta de serviço a Deus, por causa da apatia, né? Da moleza dos cristãos, dos católicos, na prática da fé, que atrai, então, muitos castigos para o mundo. Então, nós vemos essa situação toda do mundo, né? Essa transformação toda acontecendo, isso deve nos chamar atenção para o alerta que Deus nos faz, né, ao permitir que aconteça essa pandemia e também essas reações todas, a pandemia, o medo, né, pelo qual as pessoas passam, a crise econômico, social, religiosa, quantas pessoas deixaram as igrejas e não voltaram mais para as paróquias, para as missas. Então Deus permite tudo isso realmente para nos provar, é, para nos corrigir, e Fátima, certamente, né, nós saberemos disso com o tempo, com a graça de Deus, mas Fátima tem muito a ver com isso, porque Nossa Senhora pediu penitência para evitar, repito, não só os males eternos, mas também para evitar os males terrenos, né, para que tenha a paz no mundo, a verdadeira paz, para que tenha a verdadeira concórdia e o verdadeiro desenvolvimento humano, social neste mundo. Então, em Fátima, né, temos uma mensagem que diz respeito não só à dimensão espiritual, que é a mais importante dos católicos, mas à dimensão espiritual e humana e social de toda a humanidade. E das escolhas que as pessoas fazem, das decisões que nós tomamos, sejam as mais altas autoridades da Igreja, o Papa, os bispos, e nós mais aqui na base, é, da nossa decisão, das nossas decisões, das atitudes que nós tomamos com relação a Fátima, depende a salvação eterna de muitas almas e depende também o bem-estar humano e social de toda a humanidade. Isso é muito, muito sério. A nossa responsabilidade é muito grande. O alcance profético da mensagem de Fátima é impressionante. Nós podemos atrair muitos bens para o mundo ou muitos males se nós tomarmos atitude um ou outro, né, de acordo com isso. Mas, padre, as aparições de Fátima são revelações privadas, sim, são revelações privadas, mas elas ganharam, sim, uma importância capital, porque a autoridade da igreja acolheu de uma forma diferente, né? Não só falou, oh, vocês podem lá fazer peregrinações em Fátima, tudo, não, mas a Santa Sé, num dado momento, advogou para si, tomou para si os textos, né, do terceiro segredo e a decisão de revelar, e quando revelou em 2000, ao menos uma parte dele foi revelada, tudo foi com a maior solenidade possível. O cardeal, na época, o cardeal Ratzinger, que aqui apresentou, foi uma coisa televisionada para o mundo inteiro, né, da mais alta autoridade do Vaticano em matéria de fé, que na época, então, o cardeal Ratzinger, Josef Ratzinger, e todo o aparato da Cúria Romana, da Santa Sé, trabalhando para isso, mostra, então, que a Igreja deu uma importância fundamental, deu e dá uma importância fundamental a esse texto, não só a reconhecer, ó, Nossa Senhora realmente apareceu lá, vocês podem ficar tranquilos que não é mentira, ela apareceu mesmo, mas também, ó, isso que ela falou diz respeito a nós, né? Nós estamos tomando para nós essa verdade e revelamos para vocês todos essa realidade para que vocês possam aplicar na vida concreta. Vocês, fiéis, possam aplicar na vida concreta de vocês essas verdades. Pois bem, vamos passar agora no que consiste, então, a mensagem de Fátima, o núcleo da mensagem conforme nós conhecemos até o momento, né? Porque a primeira parte, as duas primeiras partes, que são chamados os dois primeiros segredos, foram revelados em 41, foram escritos e já revelados no ano de 1941, e a terceira parte do segredo, ou o terceiro segredo, foi revelada ao menos parte dele, porque tem sérias evidências de que não foi revelado por inteiro, né? São evidências documentais dos estudiosos que mostram bem isso.
Foi revelado no ano 2000. Pois bem, o que Nossa Senhora falou, que Nossa Senhora mostrou para eles no dia 13 de julho de 17. A primeira parte foi a visão do inferno. Então, Nossa Senhora mostrou para eles o inferno. Esse é o primeiro segredo. Aqui vai, então, o relato da irmã Lúcia. Vale a pena, já li isso aqui tantas vezes, mas vale a pena sempre lermos para prestarmos atenção na realidade fundamental e dramática disso. Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo, que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fáulias, que são as fagulhas, nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Esta vista foi um momento, e graças à nossa boa Mãe do Céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu, na primeira aparição, se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e pavor. Esse é o primeiro segredo, então. A destinação de tantas almas ao inferno por causa dos pecados mortais, por causa do afastamento de Deus, por fugir da prática religiosa ou por praticar mal a santa religião católica, então caíam no inferno. Foi tão o temor deles que eles teriam morrido de medo, não fosse a promessa de Nossa Senhora lá em maio, né, na primeira aparição, de que eles iriam para o céu. Só em pensar que eles poderiam ir para aquele lugar já era o suficiente para que eles morressem de susto e pavor. Então, para ver como foi, né, e a descrição e descrever isso não é a mesma coisa que ver como eles viram o acontecido. Então, aí continua a Lúcia, que é a segunda parte, que é o segundo segredo. Em seguida, continua a Lúcia, levantamos os olhos para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. Aqui é a Primeira Guerra Mundial, que acabaria no ano seguinte. Mas se não deixarem de ofender a Deus, o reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Impressionante. Então, a segunda parte, o segundo segredo, é o fato de que o mundo, caminhando dessa forma, caminhando para o pecado, iria produzir, então, coisas piores em matéria de guerra, de fomes e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Mas Nossa Senhora falou isso que poderia ser impedido. Olha só, se deixa o condicional aqui, se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quer dizer, que foi de fato a Segunda Guerra Mundial, foi pior que a Primeira Guerra Mundial. Infelizmente, porque realmente os pedidos de Nossa Senhora, de forma geral, não foram atendidos. E Nossa Senhora, então, prometeu que, mesmo com esses sofrimentos todos, por fim, o Papa consagraria a Rússia, que se converteria,
e que triunfaria o seu Imaculado Coração, e por fim seria concedido ao mundo algum tempo de paz. Isso é importante, porque a gente vai ver isso com mais detalhes. E a terceira parte do segredo, que foi escrita no ano de 44, isso aqui foi escrito em 31 de agosto de 41, essas duas partes. Depois, a terceira parte foi escrita em Tui, na Espanha, no mosteiro no Carmelo de Tui, porque a irmã Lúcia, né, se tornou freira carmelita. Foi escrita em 3 de janeiro de 44. E ela fala o seguinte, nessa terceira parte: escreva em ato de obediência a vós, Deus meu, que me mandais por meio de sua excelência reverendíssimo Senhor Bispo de Leiria, e da vossa e minha Mãe Santíssima, e da vossa e minha Santíssima Mãe. Quer dizer, Nossa Senhora Lúcia se dirigindo a Jesus Cristo, nosso Senhor, dizendo que escrevia em obediência ao bispo e também por um mandato explícito, né, de Nossa Senhora, uma ordem explícita de Nossa Senhora. Depois das duas partes que já expus, as duas partes do segredo, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo em a mão esquerda. Ao cintilar, despedia as chamas que parecia iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse: penitência, penitência, penitência. E vimos uma luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas num espelho quando lhe passam por diante. A um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiram uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meio em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo uns tras outros os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhia o sangue dos mártires, e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Então, essa é o terceiro segredo que foi revelado em 2000. Pois bem, vamos entender isso aqui melhor. Então, nós temos uma progressão no segredos, como diz muito bem, né, uma forma muito bem explicada o professor Roberto de Mattei a esse respeito. Diz assim, que pela lógica dos três segredos, ou das três partes do segredo, a primeira parte diz respeito às almas, às pessoas em particular, ou seja, mostrando o destino eterno de muitas almas que iam para o inferno, porque ofenderam a Deus e não se arrependeram de seus pecados aqui na terra. A segunda parte diz respeito às nações, ou seja, falando de guerras, fome, perseguições à igreja, fala da Rússia, uma nação em específico da Rússia, que vai se converter, que se não fosse consagrada, espalharia seus erros pelo mundo e promoveria massacre de nações, o martírio de muitas pessoas. Isso, então, de fato, se refere a realidades deste mundo. Nações aniquiladas, perseguições, guerras, fome, perseguições aos cristãos, e, por fim, a conversão da Rússia, o triunfo do Imaculado Coração de Maria, no sentido, assim, de um renascer, né, da fé, da esperança, do amor, brotar a esperança e a caridade nas almas, o que vai gerar também consequências na vida social. Paz, prosperidade, no sentido
completo do termo, não só prosperidade material, mas no sentido de bem-estar social, uma boa convivência em sociedade, o triunfo, então, do Imaculado Coração, porque fala que vai ser concedido ao mundo algum tempo de paz. Mas depois de muitos sofrimentos, que Nossa Senhora vem como mãe para alertar. É possível não passar por esses sofrimentos. É possível chegar a isso sem passar por esses grandes castigos, né? Porque se vocês se converterem, isso não acontecerá, o triunfo do meu Imaculado Coração acontecerá de uma forma mais tranquila e mais rápida. Isso, em outras palavras, foi o que Nossa Senhora quis dizer. E a terceira parte, o destaque, é claro, o bispo vestido de branco, que é o Papa, certamente, né? Não se fala de modo evidente que é o Papa. Com todas as letras é o Papa. Nós tivemos o pressentimento de que é o Santo Padre, mas quando fala de bispo vestido de branco, é sempre uma referência ao Santo Padre, o Papa. Nessa aparição, então, nessa parte, se fala de bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e fiéis leigos de todas as classes sociais, caminhando para uma cidade em ruínas, indo para um monte com uma cruz tosca, né, uma cruz rude, atravessando antes disso uma grande cidade, e o Papa, então, acabrunhado, triste, ia rezando pelas almas dos falecidos, dos cadáveres que ele encontrava pelo caminho. Então, imagina uma cidade grande, meio em ruínas, com cadáveres pelo caminho. Olha que cena impressionante. E, por fim, o Papa mesmo, né, o bispo vestido de branco, com, é, com, essa, com essas pessoas todas. Primeiro ele é assassinado com tiros e flechas por um grupo de soldados, e depois os bispos, sacerdotes, religiosos, leigos, são também assassinados, em seguida ao Papa. Enquanto ele ia rezando pelas almas, passando pela cidade, caminhando rumo à cruz, ele rezava pelas almas, quer dizer, não eram mártires. Aquelas pessoas, aqueles cadáveres que estavam pelo caminho não eram de mártires, porque mártir não precisa de oração. Né? Então, eram pessoas comuns que tinham morrido de uma causa violenta. Que causa é essa, né? Depois, aí sim, quando fala da morte dessas pessoas, se fala que os anjos vieram recolher o sangue deles para, no caso, o Papa, os bispos, sacerdotes, tudo, recolher o sangue deles para aproximar de Deus, para regar as almas que se aproximavam de Deus. Quer dizer, já daquela ruína ia renascendo, preparando o seu caminho para o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Então, quando parecia tudo perdido, os anjos estavam lá a recolher o sangue para poder, então, aproximar de Deus tantas almas, para continuar e para, então, ver o triunfo da Santa Mãe de Deus. Tudo isso aqui é muito importante, né? Porque, então, assim, a primeira parte do segredo diz respeito, como diz o Robert de Mattei, às pessoas em particular. A segunda parte diz respeito às nações. E a terceira parte diz respeito à igreja. Então, vai do mais restrito até o mais amplo. Pessoas, grupos de pessoas formam nações. Agora, os batizados do mundo inteiro, todas as nações da Terra, fazem parte da igreja. O que chama atenção aqui é que, no primeiro segredo, Nossa Senhora mostrou o inferno e explicou o que significava aquilo. No segundo segredo, ela falou, descreveu, então, foi a explicação do que estava acontecendo, da aparição, da visão do inferno. E aqui, essa visão que eles tiveram, desse bispo vestido de branco, dessa cidade em ruínas, não é acompanhada de explicação. Nossa Senhora não explica aqui. E aí que está a questão da existência desse outro texto, que, para quem estuda hoje as aparições de Fátima, já é assim dado como certo, que existe uma outra parte que não foi revelada, porque se entendeu, quem exatamente não sabemos, se entendeu que não que era muito forte para ser revelada a explicação então desse texto, ou se entendeu que não era de Nossa Senhora, que lá não vinha de Nossa Senhora, não podia ser dela. E é importante também dizer, essa terceira parte que foi escrita em 44,
foi fechada à parte. As outras já tinham sido reveladas. E, fora do envelope, Lúcia colocou que tinha que ser aberto pelo bispo de Leiria em 1960. Então, o bispo de Leiria deveria abrir esse documento em 60, não antes disso. Né? Por que será, né, em 60? Isso aí é um fato. Depois, o que aconteceu foi que em 57, ainda no reinado de Pio XII, a Santa Sé pediu para si esse envelope com o segredo de Fátima. Pediu. Então, solicitou que se enviasse para o Vaticano. Isso por intermédio do cardeal Ottaviani, na época que inclusive foi a Fátima conversar com Lúcia. Ele era bem cético com relação a algumas coisas de aparições, de revelações particulares. O cardeal Ottaviani era o secretário do Santo Ofício, que é hoje chamado de Congregação da Doutrina da Fé, porque na época o prefeito do Santo Ofício era o próprio Papa, né? Era o próprio Papa, então o guardião da fé que deveria presidir o Santo Ofício. Então, por causa de uma série de coisas ali dentro, internas do Vaticano, esse texto foi para o Vaticano em 57 e ficou no arquivo secreto. Depois entrou o Papa João XXIII e, ao que parece, também por fatos históricos, por fontes históricas, ele abriu esse texto em 59, ali por outubro, novembro de 59, e leu esse texto, conforme também diz na sua biografia, o padre Monsenhor Lores Capovilla, que foi seu secretário, falecido há não muito tempo. Esse Monsenhor escreveu um livro de memórias a respeito do tempo em que ele viveu com o Papa João, e ele conta a esse respeito. Então, foi aberto, tem uma outra parte, que é a explicação dessa, mas que não foi revelada, porque se entendeu que ou que não era de Nossa Senhora, ou que era forte demais, que não era conveniente ser revelado. Então, esse texto, né? Bom, Nossa Senhora, Deus tem seus caminhos. O fato é que o que a gente já conhece, né? O que a gente já conhece dos segredos de Fátima, dessas três partes, já é em si muito sério. Muito sério e que nos faz estremecer, né? No santo temor de Deus, um santo temor de ofendê-lo, e ao mesmo tempo com uma confiança profunda na bondade de Deus e de Nossa Senhora, que mesmo sendo nós tão pecadores, ainda não nos abandona, ainda faz uma maravilha dessa para nos atrair, para nos converter. Então, nós temos esse quadro, que algumas coisas nós já percebemos, a Rússia espalhando seus erros pelo mundo. Isso aconteceu de fato, que o comunismo se espalhou pelo mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Antes disso, nem tinha pelo mundo inteiro ainda países comunistas, mas depois da Segunda Guerra Mundial, isso aconteceu. Detalhe importante também que Nossa Senhora pediu para revelar as duas primeiras partes, que falam, a segunda parte que fala da Rússia, em 41, em agosto de 41. Sendo que foi em agosto de 41, ali por aquela época que começou o pacto que os países ocidentais, Reino Unido, né, Inglaterra, Estados Unidos, fizeram uma aliança com a Rússia. A União Soviética, que estava do lado da Alemanha nazista, passou a fazer parte do bloco dos países democráticos do Ocidente, porque em junho de 41 Hitler decidiu de surpresa invadir a União Soviética e se tornar inimigo do seu aliado, do seu então aliado, né, que tinha feito um pacto com ele em 38, que também causou um estranhamento enorme. Um comunista, né, se aliar com um nazista, isso aconteceu. Foi terrível. Pois bem, isso causou estranhamento para quem não sabe que comunismo e nazismo têm a mesma raiz, né, de forma geral, porque o comunismo tentava passar a ideia de que era diferente do nazismo, que não tinha nada disso, de nacionalismo, era uma coisa do povo, da humanidade. Nós sabemos que a raiz de ambos é a mesma, é o totalitarismo, é o endeusamento do Estado, é o endeusamento de líderes, né, e uma visão horizontalista do mundo. Tudo se reduz ao Estado, aos interesses do Estado, e o homem a serviço desses interesses mesquinhos. E a sociedade inteira escrava do Estado e dos interesses do líder. Pois bem, então Nossa Senhora também previu a Segunda Guerra Mundial. O reinado de Pio XI, inclusive, falou aqui da luz desconhecida que iria iluminar o céu, que era o sinal de que Deus ia punir o mundo por seus crimes.
E aconteceu de fato, foi uma aurora boreal gigantesca, que aconteceu em janeiro de 38, que foi vista por quase toda a Europa em janeiro de 38, e que foi de fato o sinal de que o castigo viria, porque não houve a conversão. E Reinaldo de Pio XI, alguém pode falar, mas a guerra começou em setembro de 39, já era Pio XII, mas Lúcia falou, não, Nossa Senhora falou Pio XI. Nossa Senhora não falou Pio XII, não, Nossa Senhora falou Pio XI, então Pio XI. E, de fato, se nós formos ver todo o contexto da guerra, foi preparado. Na época de Pio XI, a anexação da Áustria pela Alemanha, esse pacto germano-soviético, né, em 38. Todas as cartas estavam na mesa antes da morte de Pio XI. E, de fato, foi verdade. Pois bem, para caminharmos para a conclusão. Também essa a mensagem a respeito da morte do Papa, desses bispos, dessa cidade em ruínas, isso é muito sério, mas ao mesmo tempo de uma restauração que vai acontecendo das almas que vão se aproximando de Deus e vão sendo regadas pelo sangue dos mártires, isso tem um profundo sentido, né, teológico. Mostra muito bem, portanto, que Fátima continua atual. E conforme eu prometi, eu vou falar aqui, mostrar o texto do Papa Bento XVI, com autoridade pontifícia, né, alguém de autoridade, dizendo justamente isso, que em 13 de maio de 2010, ele fala no final da sua homilia pronunciada no Santuário de Fátima, em Portugal, ele fala o seguinte: iludir-se-ia quem pensasse que a missão profética de Fátima esteja concluída. Aqui revive aquele desígnio de Deus que interpela a humanidade desde os seus primórdios. Onde está Abel, teu irmão? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. O homem pôde despontelar um ciclo de morte e terror, mas não consegue interrompê-lo. Na Sagrada Escritura é frequente aparecer Deus à procura de justos para salvar a cidade humana, e o mesmo fez aqui, em Fátima, quando Nossa Senhora pergunta: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele mesmo é ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores? É o que Nossa Senhora pediu. Nossa Senhora, como mãe bondosa, pede, né? Ela pede o consentimento dos seus filhos, assim como Deus pediu para ela consentimento para ser sua mãe, e ela disse sim. Ela pediu para essas crianças: quereis oferecer-vos a Deus? Quer dizer, elas precisavam dar seu sim de modo livre para acontecer isso. Com a família humana pronta a sacrificar, continua Bento XVI, a sacrificar os seus laços mais sagrados no altar de mesquinhos egoísmos de nação, raça, ideologia, grupo, indivíduo, nazismo, comunismo, todos, o fascismo se desenhando no horizonte depois de 17, veio do céu a nossa bendita mãe, oferecendo-se para transplantar no coração de quantos se lhe entregam o amor de Deus que arde no seu. Então eram só 3, cujo exemplo de vida irradiou e se multiplicou em grupos sem conta por toda a superfície da terra, nomeadamente a passagem da Virgem Peregrina, que se votaram à causa da solidariedade fraterna, que a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima causou tantas coisas boas ao longo da história, né? Passou pelo mundo inteiro, são várias imagens peregrinas, então é impressionante. E olha como o Papa Bento concluiu na época a homilia: possam os 7 anos que nos separam do centenário das aparições apressar o anunciado triunfo do coração imaculado de Maria para a glória da Santíssima Trindade. Olha só, foi em 2010, seria em 2017, e ele fala então desses 7 anos que seriam necessários como para triunfar. Então o Papa fala: a missão profética de Fátima não terminou, é ilusão pensar que terminou, e olha só, apressar o triunfo do coração imaculado de Maria, ou seja, não aconteceu ainda. Não aconteceu ainda. Assim como não aconteceu boa parte dos castigos anunciados, que podem não acontecer se nós nos convertermos, mas que acontecerão se nós não nos convertermos. Mas o que Nossa Senhora deixa de modo claro é que, de uma forma ou de outra, o seu Imaculado Coração vai triunfar. Isso é a voz da esperança. Nossa Senhora mostrando o inferno, mostrando guerras e tudo mais que poderia acontecer, fome, pestes e tudo mais.
Ela não fala de peste de doenças, não. Que peste no sentido mais amplo, né, de problemas, de flagelos. Tudo isso acontecendo e sendo anunciado, mas sempre Nossa Senhora, com um toque materno, dando a solução para aquele problema. Então fala da comunhão reparadora nos 5 primeiros sábados. Basta procurar na internet a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados, que é a confissão, a comungar no primeiro sábado, rezar o Santo Rosário, dedicar por 5 sábados seguidos, né, os 5 primeiros sábados seguidos, e dedicar 15 minutos para ficar meditando junto de Nossa Senhora. Quem fizer isso, ela garante que terá a eterna salvação, terá então o arrependimento dos seus pecados, terá a salvação eterna. Isso numa situação como a nossa, ter uma garantia dessa é uma coisa impressionante que nós não devemos desprezar, uma ajuda celestial que nós não devemos desprezar. Então, que Deus abençoe a todos, que possam nutrir uma profunda devoção por Nossa Senhora, que possam trabalhar pelo triunfo do seu Imaculado Coração, que possam divulgar a mensagem de Fátima, que é profundamente a mensagem do Evangelho. Nosso Senhor falou da penitência, da conversão. Nosso Senhor falou, se vós não fizerdes penitência, vós tereis o mesmo fim. Falando a respeito de pessoas que morreram de forma violenta, de forma, né, complicada, ele fala, se vocês não fizerem penitência, vão ter mesma situação, ou seja, vão ter castigos, né? Porque Deus é bondoso e castiga para nos salvar, e também porque Ele é justo e tem que reparar a injustiça cometida. Então, isso está no Evangelho, não é novidade alguma, é a aplicação do Evangelho para a nossa realidade histórica, que é muito diferente das outras, que é uma situação muito mais complicada, muito mais complexa do que dos séculos passados. Então, Nossa Senhora veio de uma forma mais intensa, mais presente, para justamente nos conduzir para o céu. Então, rezemos a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.